Bom, pessoal, vamos continuar com a parte de regras de divisibilidade. Esse é o nosso segundo vídeo e nosso objetivo aqui é te dar a base para que possa acompanhar as aulas de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística e matemática básica. Eu espero que façam bom proveito dessas aulas. Bom, vamos relembrar quando o número é divisível por 5. O número é divisível por 5 quando termina em 0 e 5. É uma regrinha bem simples. Se o número termina em 0 e 5, ele é divisível por 5. Então, vamos anotar essa ideia. O número é divisível por 5 quando termina em 0 e 5. Termina em 0 ou 5. Exemplos disto. O número 1230. O número 645. O número 1315. É fácil verificar isso. Vamos pegar o número 645 e dividi-lo por 5. 6 por 5, resultado 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Baixa-se o valor 4. 14 por 5, resultado 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 14, resultado 4. Baixa-se o número 5, logo será divisível por 5. 45 por 5, o resultado é 9 vezes 5, 45, e o resto é 0. Quando o resto da divisão é 0, significa divisão exata. Significa que o número é divisível. Bom, vamos na sequência. Vamos continuar com o número 6. As regras de divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando atende a duas condições. Quando ele é divisível por 2 e é divisível por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Bom, vamos relembrar. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos forma um número que é divisível por 3. Então, atendendo essas duas condições, o número também será divisível por 6. Vamos anotar essa ideia. Divisibilidade por 6 ocorre quando é divisível por 2 e 3. Bom, exemplo disto. Vamos pegar como exemplo o número 2718. Veja que o número 2718, ele é par. Logo, ele é divisível por 2, porque ele termina no algarismo 8. Então, já tem uma condição atendida para ser divisível por 6. A segunda condição, a soma dos algarismos. Vamos verificar a soma do algarismo 2, mais o algarismo 7, mais o algarismo 1, mais o algarismo 8, somados, forma o número 2 mais 7, 9, mais 1, 10, mais 8, 18. E 18 é divisível por 3. Logo, este número é divisível tanto por 2 quanto por 3. Logo, ele é divisível por 6. Vamos verificar se o número é divisível por 6, fazendo a divisão de 2718 por 6. Bom, 27 por 6 dará 4. 4 vezes 7, 4 vezes 6, 24 para 27, o resto é 3. Baixo 1. 31 por 6 dará 5. 5 vezes 6, 30. Para 31, o resto é 1. E baixa o 8. 18 por 6 dará 3. 3 vezes 6, 18. O resto é 0. Logo, é divisível. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Então, relembrando, o número é divisível por 6 quando é divisível tanto por 2 quanto por 3. Vamos pegar outro exemplo, o número 1854. Bom, este número ele é par, porque ele termina no algarismo 4. E vamos verificar a soma dos algarismos. A soma dos algarismos será 1 mais 8, 9, mais 5, 14, mais 4, 18. Significa que este número é divisível por 3. Se ele é par e a soma dos algarismos formou 18, então ele é divisível por 2 e por 3, logo é divisível por 6. Vamos verificar se ele é divisível fazendo a conta ao lado aqui da conta que fizemos antes. O número 1854 por 6.
Primeiro separamos o 18 por 6, que dará 3. 3 vezes 6, 18, o resto é 0. Baixa o algarismo 5, que não é divisível, então baixa, né, colocamos o 0, porque não é divisível, baixa o 4. 54 por 6, o resultado é 9. 9 vezes 6, 54, o resto é 0. Então veja que 1854 é divisível por 6. Bom, minha gente, relembramos aí a regra de divisibilidade por 6. Vamos continuar. Regra de divisibilidade por 8. Bom, a regra de divisibilidade por 7 ela é extremamente complexa. Normalmente, não é? É difícil de memorizar e pouca aplicabilidade em prova. Então, por isso, vamos ver a regra de divisibilidade por 8, 9 e 10, que são mais comuns. Regra de divisibilidade por 8. Divisível por 8 quando o final dele é formado por 3 zeros. É parecido com a regra do 4. Quando termina em 2 zeros, o 8 é quando termina em 3 zeros. Então, primeira condição, termina em 3 zeros. Termina em 0, 0, 0. Exemplo disto. O número 2.000. O número 10.000. 10.000 tem 4 zeros, logo ele termina em 3 zeros. O número 800. E assim, SUS 800, não, 8.000. Né? Embora 800 também seja, né? Mas é 8.000. Essa é a condição. Porque nem todo número terminado em 2 zeros é divisível por 8. Por exemplo, 200 termina em 2 zeros, não é divisível por 8. A divisão não é exata. Né? Mas com 3 zeros, com toda certeza será, como 2.000. Bom, outra condição para ser divisível por 8 é a soma dos 3 últimos algarismos ser divisível por 8. Veja que a regra é idêntica à divisibilidade por 4. Só que 4 são os 2 últimos que você observa. Por 8, observe os 3 últimos algarismos. Então, vamos verificar números que são divisíveis por 8. Então, os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Vamos ver aí. Então temos duas condições. Quando termina em 3 zeros ou quando os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Exemplo disto. O número 32.512. Em vez de fazer toda a divisão desse número por 8, basta pegar os 3 últimos algarismos e verificar, que é 512. Vamos verificar pegando o 512 e dividindo por 8. O resultado disto é 51 por 8 dará 6. 6 vezes 8, 48. 48 para 51, o resto é 3. Baixa o 2. 32 por 8. 32 por 8 dá exato, divisão 4. 4 vezes 8, 32 e sobra 0. Logo, o número 32.512 também é divisível por 8. Vamos fazer a divisão de 32.512 por 8 para provar. 32.512 dividido por 8, o resultado será 32 por 8, 4. 4 vezes 8, 32, o resto é 0. Baixa o 5. Não poderemos dividir, então colocamos 0. Baixa o 1. 51 por 8. Resultado 6. 6 vezes 8, 48. O resto então é 3. E baixa o 2. 32 por 8, 4. 4 vezes 8, 32, resto 0. Então veja que atende à condição. Então, se terminar em 3 zeros, ou se os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8, o número original será divisível por 8. Bom, vamos seguir na sequência a divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 é idêntica à divisibilidade por 3. A regra de divisibilidade por 9 é a soma dos algarismos ser divisível por 9. Então vamos verificar o seguinte exemplo. Vamos anotar nossa regra. A soma dos algarismos forma número
divisível por 9. Vamos pegar alguns exemplos. Exemplo. O número 189. Se observarmos a soma dos algarismos, 1 mais 8, 9, mais 9, 18, que é divisível por 9. Logo, o número 189 também é. Vamos verificar. 189 dividido por 9, o resultado será 18 por 9, 2. 2 vezes 9, 18. Sobra 0. Baixamos o 9. 9 por 9, 1. Vezes 9, 9. Resto 0. Então é divisível. Vamos pegar outro exemplo. O número 4.708. E 8 não, e 7. Vamos verificar este. Observe que a soma de 4 mais 7, 11 mais 0, 11 mais 7 também dá 18. Poderia dar 9, 18, 27, que são os múltiplos de 9. Qualquer múltiplo de 9 é divisível por 9. Bom, fazendo a divisão de 4.707 por 9, vamos verificar se é exato. A regra diz que é divisível. 47 por 9. Resultado, dará 6. 6 não, dará 5. 5 vezes 9, 45. E o resto 2. Baixo 0. Então vai ficar 20 por 9. Dará 2. 2 vezes 9, 18. E teremos resto 2. Baixo 7. É divisível. 27 por 9 dará 3. 3 vezes 9, 27. E o resto é 0. Então veja que está provado aí que quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 9, o número original também será divisível por 9. Bom, vamos para a nossa última situação, que é a divisibilidade por 10. Existem outras regras de divisibilidade de 11, 12, 13, só que elas são regras complexas e desnecessárias para um concurso público. Como eu disse, o nosso objetivo aqui é que seja dada uma base para que consiga acompanhar as aulas de matemática. Então, antes de assistir os vídeos de matemática básica, matemática financeira, raciocínio lógico e a própria estatística, caso esteja sem habilidade com a matemática, tenha tempo que não tenha treinado a matemática, ou se ela não foi bem treinada no ensino fundamental, no ensino médio, comece por esses vídeos. Eles são gratuitos. O objetivo é te dar base para que possa acompanhar os conhecimentos de matemática para um concurso público. E não só a matemática. Esse conhecimento é necessário, muitas vezes, nas questões de direito, que envolvem infrações, que o aluno tem dificuldade, porcentagem também, que muitas vezes está no texto de direito, ou em outros textos de contabilidade, administração, economia e assim por diante. Bom, gente, vamos ver a divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. A regra é bastante simples. Termina em 0. Se o número termina em 0, significa que ele é divisível por 10. Exemplo, o número 40, o número 80, o número 210, o número 730 e assim por diante. Se terminar em 2 zeros, 3 zeros, pouco importa. O número 400, o número 600, o número 6.000, basta ter um zero no final. É claro que ele será divisível pelo valor 10. Então, revimos aí as regras de divisibilidade. Vamos relembrar. Um número é divisível por 2, quando ele é par. O número é divisível por 3, quando a soma dos algarismos forma um número divisível por 3. O número é divisível por 4, quando atende a duas condições. Termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. O número é divisível por 5, também tem duas situações, quando termina em 0 ou 5. O número é divisível por 6, quando simultaneamente é divisível por 2 e por 3. Um número é divisível por 8, quando termina em 3 zeros, ou quando os três últimos algarismos é divisível por 8. O número é divisível por 9,
quando a soma dos algarismos forma um número divisível por 9. E o número é divisível por 10 quando termina em 0. Como eu disse, essas regras são básicas e fundamentais para que se aprenda o conceito de divisores, MMC, números fatoração e assim por diante. Vamos ver aí na sequência a parte de divisores para a gente finalizar essa etapa. Os divisores naturais de um número. Os divisores são os números que dividem exatamente um determinado número natural. Por exemplo, os divisores de 20. Quais são os números que dividem exatamente o valor 20? O primeiro divisor de 20 é o número 1. 1 é divisor de qualquer número. 20 por 1, 20, a divisão da exata. O resto é 0. Qual é o próximo divisor exato de 20? O número 2. 20 por 2, 10, a divisão da exata. 3 não é divisor de 20, porque 20 por 3 dá 6,666. É uma dízima periódica que veremos depois. Por 4 é exato, 20 por 4 dá 5. O 5 termina em 0, é divisível por 5. Por 6 não é, porque não é divisível por 2 e 3. Veja como é importante a regra de divisibilidade. Acelera a determinação dos divisores. O número 20 também é divisível pelo valor 10 e pelo próprio 20. Então temos aí os divisores do número 20. Os divisores do 35, vamos relembrar rapidamente. O primeiro divisor é 1. Não esqueça, né? 1 é divisor de qualquer número. Segundo divisor, o número 5. Observe que o número 2 não é divisor, porque ele não é par. O 3 não é divisor, porque 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3. Não é divisível por 4, a divisão não dá exata. Bom, o próximo divisor do 35 é o 7. 7 vezes 5, 35. E depois vem o próprio 35. Bom, último exemplo, 48. Divisível por 1, por 2. Por 3 é divisível? Sim, porque 8 mais 4, 12, e 12 é divisível por 3. É divisível por 4? Sim. Observe que 48 por 4 dá 12, a divisão é exata. É divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0, nem termina em 5. É divisível por 6? Sim, porque é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Novamente, observe como é importante o conhecimento das regras de divisibilidade. Não é divisível por 7, é divisível por 8. 48 por 8, 6. Ele é divisível ainda por 12, é divisível por 24 e é divisível pelo próprio 48. Lembrando que qualquer número terá sempre dois divisores. Ele terá pelo menos o número 1 como divisor e ele mesmo. Observe que o 35, 1 é divisor e o próprio 35. Observe que o 48, 1 é divisor e o próprio 48. Veremos na próxima aula que um número que apresenta apenas esses dois divisores é chamado de número primo. Bom, minha gente, ficamos por aqui nesse vídeo. Até o nosso próximo encontro e não esqueça, é fundamental uma revisão de matemática.